Opa, professor Felipe Fontoura, e vamos dar então continuidade ao nosso módulo de marketing. E hoje a gente vai falar sobre marketing de conteúdo. E talvez você esteja pensando assim, caramba, mais um assunto diferente de marketing, ou mais uma sigla, enfim, é sempre bom lembrar, e aqui eu tô lembrando você a todo momento, que marketing é marketing, ok? Então os mesmos princípios que você veio estudando aqui com a gente, os mesmos princípios que a gente vem aplicando, continuam valendo. A única diferença é que agora a gente vai, vamos dizer assim, fatiar um pedaço desse conceito, né? Porque marketing, como a gente vê, é um conceito muito abrangente e essencial, e a gente vai pegar uma parcela desse conceito de marketing, vamos assim dizer, e a gente vai começar a utilizar ele com mais frequência ou com mais intensidade. E aqui o estilo, vamos dizer assim, de marketing que a gente vai estar utilizando. E a gente vai estar utilizando uma coisa chamada de inbound marketing. E para poder explicar isso daqui, eu peguei esse conteúdo de um site, a fonte está logo ali, e que diz o seguinte, que inbound marketing é qualquer estratégia de marketing que visa atrair o interesse das pessoas. Também é chamado de marketing de atração e possui três grandes pilares: o SEO, ou Search Engine Optimization, ou traduzindo para o nosso português, é otimização de busca, ou seja, você vai otimizar os seus artigos, o seu site, o seu blog, enfim, o seu conteúdo para que você seja mais facilmente achado pelo Google e por os outros buscadores menores. Marketing de conteúdo, que é isso que a gente está falando agora, e estratégias de rede social. E uma outra definição também que eu peguei aqui dessa fonte, que é: no inbound marketing é o cliente que procura pela empresa e não ao contrário. Ou seja, é aquilo exatamente que casa com que o especialista, no caso que eu passei nas aulas passadas, indicava. Ou seja, você precisa se tornar uma presença na internet, você precisa ser achado, você precisa ser notado. Então aqui a gente vai começar revisar essa estratégia, revisar o que a gente já aprendeu agora e começar a aplicar. Então vamos lembrar então que Maria tem uma necessidade, que mais tarde virou um desejo, e o João, né, que é esse rapaz aqui ao lado, tem um produto. Então a Maria tem essa necessidade, o desejo, obviamente ela tem dinheiro. O João, que é esse rapaz, ele tem, obviamente, um serviço a prestar e ele oferta esse seu serviço. Então ele coloca esse serviço à disposição das pessoas para que as pessoas possam utilizar o seu serviço. E no seu caso agora que você está escutando, seria os seus serviços de programação. Então você como oferta, vamos dizer assim, como produto do que você está ofertando no mercado, você não precisa pensar muito, diferente de um empresário, por exemplo, agora que, olha, eu tenho X reais na mão e eu quero criar uma empresa. Qual empresa que eu vou criar? Não, você já está um pouco mais definido a sua oferta, pelo menos no que tange a parte de produto e de serviço. Mas voltando, o João ele tem uma oferta, a sua oferta ele mostra ao mercado, e a Maria tem essa percepção da oferta. Então ela vai enxergar a oferta numa determinada visão, é como se ela colocasse um óculos a qual ela vai tentar, através da sua oferta, se beneficiar ao máximo, porque, lembrando, ela tem uma necessidade e desejo. E lembrando também que as pessoas são essencialmente egoístas. A gente já falou isso por quê? Claro que essa oferta ela vai gerar um valor, só que o interessante é que você precisa gerar então uma exposição. Por quê? Porque se você não gerar uma exposição, você nunca será percebido e, por consequência, o seu valor nunca será percebido também. Então, você essencialmente não vende. É como se você estivesse montando um grande comércio, uma grande loja, né? Só que você vai operar com portas fechadas e sem fachada, sem site, sem telefone. Então, não é difícil chegar à conclusão que essa empresa, né, que esse estabelecimento não vai durar muito, porque simplesmente ele não tem condições de mostrar para o público que ele está lá aberto. E é por isso que você vai ao shopping, por isso que vai nas lojas, tem a vitrine com o melhor conteúdo daquela loja. Bacana? Então vamos lembrar aqui novamente como é que funciona a jornada
do consumidor. Então a gente tem aqui novamente o Pedro é um empresário, ele está lá tranquilo. Então eu estou dando ideia de empresário, pessoal, mas se aplica a tudo, inclusive se aplicou a você até agora nesse curso, porque adivinha, foi a exata estratégia que eu utilizei até agora e vou continuar utilizando e utilizo todos os meus dias. Por quê? Porque funciona. Então voltando aqui, então o Pedro está tranquilo, ele teve uma ideia, ou então tá começando a ter um problema, então ele se torna incomodado. Logo, ele se torna um pesquisador, ou seja, ele começa a procurar por situações. Esse perfil, vamos dizer assim, essa situação, esses 3 estágios sempre vai acontecer. Isso é um fato, ok? E é até por isso que você não deve tentar vender os seus produtos diretamente para o Tranquilo, ok? Porque simplesmente não vai ver valor, fecha o parênteses aqui. Então, logo no pesquisador, o que vai acontecer? Ele vai tornar-se um comparador. Com isso, ele vai começar a ter muitas dúvidas. Então, ele vai bater nessa parede de dúvidas e objeções. E ele vai fazer, então, normalmente uma compra irracional. Ele vai escolher pelo vendedor mais legal, se o vendedor deu X mais desconto, ou então normalmente quando é algo importante, pelo produto mais caro que ele pode pagar, porque se eu tenho dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o mais caro. Assim eu não preciso ficar preocupado. Quem nunca comprou ou pensou em comprar um telefone ou então um computador? Olha, não tenho todas as noções, então logo eu vou comprar o mais caro. Sendo que normalmente, vamos dizer assim, grande maioria das vezes, você não precisa disso. E quem sabe até um computador simples ou um tablet resolveria. Legal? Então você vai fazer uma compra irracional. Ou então você vai pelo mais barato, que normalmente é o que a grande maioria das pessoas fazem e que acabam também se complicando no final. Então aqui o que você vai fazer? Então o seu trabalho, como eu comento a partir de agora, é facilitar as coisas para as pessoas. Ou seja, você vai atingir esse público do tranquilo, incomodado e o pesquisador, você vai criar uma zona de engajamento, né? Você vai criar uma exposição para que você possa criar esses materiais educativos e por consequência você vai deixar essa pessoa confortável para fazer uma compra racional. E quando eu digo também, pessoal, confortável, não significa que você vai, vamos dizer assim, deixar a coisa solta. Olha, eu tô aqui, né? Compra se quiser. Não, não é isso. Você vai deixar a pessoa educada, né? Você vai dar o conhecimento suficiente para que essa pessoa, a qual está pleiteando o seu serviço, porque lembrando, o serviço de computação, o serviço de programação é complexo, não é difícil, ele é complexo, principalmente para aquela pessoa que não conhece todas as siglas e normalmente ela enxerga esse seu serviço como uma grande necessidade, só que é uma necessidade a qual ela não detém conhecimento e isso lhe causa angústia, causa uma certa perturbação e então ela começa a querer comprar pelo mais barato ou então, dependendo do negócio que ela está montando, pelo mais tecnológico, enfim, ela faz decisões erradas, que é como a gente já viu, ela faz uma compra irracional. Mas agora que ela fez uma compra irracional, você vai começar a ter feedbacks positivos. E aqui eu coloquei até uma escala de dinheiro, que aqui o tranquilo não está muito disponível para comprar, o incomodado já está sentindo uma dor e o pesquisador já está com uma dor lá em cima. E é isso que eu chamo então de escala de dor. Quanto mais para o lado direito, vamos dizer assim, sem tentar ao máximo não chegar no comparador, maior é a disponibilidade da pessoa em comprar. Imagina a seguinte situação, você está lá dormindo, você está por um acaso com uma dor de dente terrível, é uma dor de dente que não passa, o seu dente está latejando, a sua cabeça parece que literalmente vai explodir pelos ares. Então eu te pergunto, qual se você compraria ou não um remédio analgésico? Com certeza você compraria, com certeza você pagaria o quanto fosse para um remédio analgésico naquele momento, diferente de agora, que é muito provável que você não esteja nessa situação e esteja lá tranquilo. Quanto vale para você esse remédio analgésico? Para mim, nesse momento, que eu não estou com nenhum tipo de problema de saúde, para mim é tranquilo. Então não tenho interesse nenhum. Se passasse vendendo aqui um remédio analgésico a R$ 1, eu não compraria. Mas se eu tivesse com esse problema e tivesse passando um remédio analgésico agora,
eu compraria pelo dinheiro que fosse ou pelo dinheiro que eu tivesse. Legal? Então qual que é essa estratégia então de engajamento e conteúdo? E agora que essa estratégia que a gente começa a utilizar, que é o que a gente chama de funil AIDA. AIDA. E você vai descobrir por que dessas siglas agora. Então, como a gente comenta, imagine que você tem entrando pessoas e você tem saindo vendas, porque é o que você quer nesse exato momento. Você quer que entre pessoas e saiam contratos, ou seja, saiam remunerações. Se você se você pretende trabalhar numa empresa, né, ser funcionário de uma grande empresa, uma empresa bacana, enfim, isso significa propostas de trabalho, mesmo que você esteja trabalhando em uma, você pode pleitear outras propostas. Afinal, você não tem nenhum tipo de contrato de exclusividade, a não ser que esse contrato esteja muito bem claro nisso, mas enfim. Mas e se você é também freelance, você significa que você pode estar a todo momento girando essa máquina e pegando pequenos a grandes contratos que garantam um faturamento aí bastante interessante. Então a gente vai colocar aqui numa escala o Pedro, esse personagem fictício, que ele está tranquilo, incomodado, pesquisador, e por fim ele vira um cliente. Então a gente vai traçar aqui, então para esse primeiro público, tá certo? Então estou explicando agora a estratégia para esse primeiro público do tranquilo, você vai começar a chamar a atenção a um problema. E de repente você pode estar se perguntando: poxa, todo mundo começa tranquilo? Eu vou lidar sempre com os tranquilos? Não, a grande maioria das vezes você vai lidar com os tranquilos. Existe, vamos dizer assim, um número comum nesse mercado que diz o seguinte: 90% das pessoas estão tranquilas, 9% incomodados e somente 1% pesquisador. Então se você colocar lá, vamos dizer assim, um anúncio no jornal ou colocando lá o seu currículo, olha, eu sou o programador da tecnologia XPTO, vamos dizer assim, somente utilizando esses números de mercado, esses números aí que não consegui averiguar a base científica para isso, mas enfim, é uma convenção, é um número padrão, tá certo? Somente menos de 1% dessas pessoas comprariam. Então, essa estratégia de funil, né, do funil AIDA, se mostra extremamente eficiente, porque à medida que você vai puxando como se fosse um ímã para a sua zona de engajamento, você vai criando, primeiro, confiança, tá certo? E a sua possibilidade daquela pessoa que era tranquila e que agora está incomodado de comprar de você aumenta de uma forma extremamente absurda. Então é essa a mágica do inbound marketing, ou dentro que a gente viu da estratégia do inbound marketing, ou marketing de chegar, né, o marketing que o consumidor chega até você, é que ele vai chegar com muito mais confiança. E se de repente, talvez esteja se perguntando, esse tranquilo, ele nunca virá incomodado, tudo bem, pelo menos você ajudou uma parte dessas pessoas. Só que, claro, você não é nenhuma entidade filantrópica e você precisa de vendas, então, ou de contratos, ou então de contratação, de salário, enfim. Então, por isso você vai trabalhar ajudando as pessoas para que as pessoas possam te ajudar. E aí que mora a magia desse novo marketing que a gente veio falando até agora. Mas voltando para a aula, então a gente tem uma etapa de atenção. Você vai chamar a atenção dessas pessoas. Elas vão se voltar a ter um certo interesse, depois elas vão ficar com um certo desejo e depois elas vão fazer uma ação. E se você perceber, esse conjunto de 4 palavras na vertical forma o funil AIDA. Ou seja, você vai começar a trazer pessoas da boca do funil para o fim desse funil, tá certo? Então é essa grande estratégia, até essa grande figura que me motivou trabalhar dessa forma, porque é aí que acontece a magia. Você primeiro pode ajudar muita gente, tá certo? Você pode criar realmente bons conteúdos, boas coisas, ajudando muita gente, e você vai ser muito bem remunerado por isso, porque como eu comentei, a chance daquela pessoa que estava lá nos primeiros estágios comprar de você, virar o seu cliente, é alta. Legal? E essa estratégia ela sempre existiu, porque afinal é assim
que revistas, jornais fazem e sempre fizeram, tá certo? Faz parte do modelo de negócio deles. Só que agora isso ganhou escala e ficou acessível, porque a gente tem então uma ferramenta maravilhosa chamada internet. Então você agora, com poucos reais por mês, vamos fazer uma conta rápida aqui, você vai contratar um pequeno servidor de hospedagem. Esses servidores de hospedagem existe de R$ 5 a 20 para você começar, tá certo? Existem soluções também gratuitas. Ah, não tenho dinheiro nenhum. Soluções gratuitas, você vai utilizar uma plataforma de construção de páginas. Se você não quer fazer HTML, CSS na mão, essa plataforma ela é open source, gratuita. Eu estou falando um pouco já dessa parte de ferramentas para você já começar a entender. Você vai usar uma ferramenta chamada WordPress, um plugin de construção de páginas e você vai colocar lá o seu conteúdo, a sua foto, o seu contato, os seus textos, os seus materiais. E se você, por um acaso, quiser potencializar esse resultado, você pode começar, por exemplo, anunciando no Facebook por R$ 5, ok? Então, para atingir isso, milhões, milhares e milhares de pessoas. Então, essa realmente é uma estratégia que ganha escala e é muito acessível. Todas as ferramentas estão na mesa e hoje, literalmente, só não faz quem não quer. Mas enfim, e como é que funciona então esse processo para os profissionais de TI? Porque afinal é o que a gente está conversando aqui. Ele vai funcionar da seguinte forma: o funil é o mesmo, a essência é o mesmo, só que em vez de estar entrando consumidores finais, vamos assim dizer, vão estar entrando dentro dessa boca do funil empresas. Então, empresas, claro, que são formadas de pessoas. Então, poxa, professor, mas empresas são frias, calculistas, elas visam números. Isso é uma verdade, isso é um fato, mas existem, para que essa empresa possa operar, existem pessoas e essas pessoas vão estar te procurando. Se você deixar todo aquele equipamento, todo aquele prédio, toda aquela infraestrutura sozinha, parada, ela não vai se movimentar. Ela precisa de pessoas para se movimentar, ela precisa de um capital humano. Então, por isso que eu digo que empresas são pessoas. Então, tira isso da sua cabeça, legal? Então, vamos entrar. Pessoas que trabalham em empresas estão buscando programadores e vai sair desse funil contratações. Bacana? Então, como é que vai funcionar nesse caso aqui, por exemplo, da atenção? Nesse caso da atenção, você vai criar artigos e vídeos que chamam a atenção de um problema em potencial. E eu vou já mostrar alguns exemplos do que eu escreveria para um determinado nicho. Bacana? Você vai, como você vem escolhendo até agora no seu campo, no seu nicho, né, a sua área de atuação, enfim, você vai adaptar ao seu campo. Mas eu sempre gosto de dar exemplos. Então você vai chamar a atenção para um determinado problema em potencial que pode acontecer com aquela empresa. Legal? Você vai despertar o interesse criando pequenas demonstrações de protótipos funcionais de programa. Você vai criar então o seu portfólio e mais para frente nesse curso você vai saber exatamente como criar ou o que criar no seu portfólio num dos bônus que a gente comentou aí. Legal? E é importante comentar, eu coloquei aqui uma frase enorme para falar sobre portfólio, mas muita gente acaba criando conceitos ou pedaços de coisas que não funcionam. Aqui é importante você fazer o quê? Você criar ou matar, não matar a sua credibilidade, porque afinal você chamou atenção para alguma coisa, agora a pessoa vai se interessar, ela vai despender o seu tempo para olhar para você, então você precisa mostrar que você de fato sabe ou está fazendo aquilo que você comentou logo acima, na área de atenção. Então você vai começar a despertar, ela vai começar a despertar um desejo, que no fim é agendar uma conversa, né, para alinhar um serviço ou uma contratação, enfim, eu coloquei isso aqui como se fosse uma entrevista. Se você é um freelance, como eu comentei, você vai estar falando sobre contrato, você vai estar falando sobre a possibilidade daquele serviço. Se você é um funcionário, se você quer trabalhar dessa forma, você vai alinhar uma entrevista. Legal? E por fim, você vai fazer uma ação que é de fato a prestação de serviço. Então, como é que funciona nesse caso? Aqui alguns exemplos. No artigo, por exemplo, na área de atenção, eu colocaria o seguinte:
e eu depois vou falar de como eu crio esses títulos. Pessoal, tá certo? Eu não tô desmerecendo o trabalho, principalmente porque isso é um trabalho que eu faço todos os dias, mas para todas essas situações existem fórmulas. Como assim existem fórmulas? Existem boas práticas de construção que são comprovadas e que são utilizadas por anos e anos por esses profissionais que já trabalham com isso, porque afinal eles lidam com grandes orçamentos. E eu garanto para você que se você tivesse com um orçamento de milhões de reais para fazer uma campanha para uma grande cervejaria, por exemplo, você seria a pessoa menos criativa possível, porque você gostaria de gerar um grande resultado, porque afinal essa empresa só colocou milhões de reais na sua mão porque ela sabe que vai retornar outros milhões a mais. Ou seja, isso é um investimento. Bacana? Então, voltando aqui, então não se precisa se preocupar, se atente só ao exemplo, que depois eu vou ensinar a criar esses textos, essa escrita persuasiva, vamos dizer. E aqui está um exemplo, vamos lá. Como uma simples alteração de tela no seu sistema pode aumentar em 194% a produtividade dos seus colaboradores em uma linha de produção industrial. Então você já setou que você colocou um número, deixou específico esse título. E é claro, se você for, por exemplo, um programador aí da área industrial, você sabe que tem um campo gigante de trabalho para você, então você está colocando aqui isso e você vai chamar a atenção de um público. Esse público aqui, eles não estão interessados em chupar picolé, eles não estão interessados em jogar futebol, eles estão interessados em resolver a produtividade da sua linha de produção industrial. Bacana? Então, uma das primeiras lições aqui que a gente comentou é segmentar, e mais para frente no módulo de mídia, você vai descobrir como que você faz isso. Aqui no módulo de marketing é a grande estratégia, e eu estou explicando estratégias para você. Voltando aqui então, na próxima fase do interesse, você iria criar um conceito que seria uma tela de cadastro com o antes. No caso, poderia ser um website, ou então uma versão desktop, enfim, ou um mobile, e com a versão depois, para que você possa comprovar o argumento e também casos de sucesso com outros clientes que deram certo. E se você puder ainda mais, alguma prova científica que aquilo funciona. Ou seja, estatisticamente você vai começar a medir no relógio de X pessoas, você vai fazer uma estatística até para comprovar aquele aumento de 194%, se alguém te perguntar, e você vai comprovar através de uma estatística, e você vai fazer, olha, quando eu apresentei para 10 pessoas, claro que 10 é um número pequeno, enfim, mas se você vai utilizar um número que for da sua possibilidade financeira ou de tempo, você vai colocar assim. E eu não estou falando só para você fazer isso, existem situações mais simples. Mas você vai medir o antes e o depois você vai colocar para fazer uma estatística simples, legal? Depois você vai fazer uma chamada para a ação nesse teste de conceito e adicionar no final dessa chamada de ação, ou seja, no final desse protótipo, nessa página que você demonstra isso, pode ser através de um vídeo, pode ser um protótipo mesmo que a pessoa clica, enfim, se for um website, então você vai colocar isso na web, né, através de um vídeo ou uma explicação que você pode explicar na sua própria tela. Tem muita gente que acaba ficando com receio de mostrar o rosto na internet, num vídeo, e eu entendo e respeito, porque eu fiquei realmente muito tímido quando eu comecei a fazer isso, mas logo depois as coisas ficam tranquilas e eu não comecei a fazer isso logo de cara. Como a nossa área é a área de TI, você pode colocar a sua melhor foto, então você vai tirar uma fotinha que você fique tranquilo, que você fique satisfeito com ela, e você vai colocar numa apresentação de PowerPoint, e você vai colocar essa apresentação de PowerPoint falando no seu computador, como eu estou fazendo agora, e gravando a sua tela. Então você pode estar descabelado, você pode estar com barba grande, se for as meninas, vocês não precisam estar de batom ou cheirosas, enfim, você pode estar absolutamente tranquilo ou tranquila e você vai aparecer na sua fotinha. Você só vai estar gravando num momento tranquilo, num momento que tiver um pouco mais de silêncio na sua casa, e você vai estar demonstrando isso na sua tela. E no final dessa demonstração, como eu comentei, para despertar o desejo, para empurrar esse consumidor a tomar uma decisão, o que você vai fazer? Você vai fazer uma chamada para a sala. Daí então o que você vai fazer? No teste de conceito você vai adicionar uma chamada. Como eu abri aspas aqui, caso queira aplicar esse mesmo conceito à sua empresa, estou à disposição, me liga ou envie um e-mail para... Isso vai colocar o seu número. Legal? A ação, você vai colocar os seus números. Nessa etapa você vai estar com os seus números
no caso salário, valor hora, etc., na ponta da língua. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai tá com todos esses números, então você precisa fazer um trabalho antes de pensar, não é ficar gaguejando lá. Agora a pessoa está super interessada em comprar de você, ela fala assim, eu quero fechar. Daí você fala assim, não, calma aí que eu vou lá descobrir o quanto eu quero ganhar. Não, você já vai chegar aqui, óbvio. E precisa ser algo também compatível ao mercado. Bacana? Então, onde você vai, né, onde a gente vai aplicar esse funil? Você vai aplicar, ou nós iremos aplicar esse funil na internet e no módulo mídia, como eu comentei. E você irá aprender os meios ideais para cada etapa desse funil, tá certo? Você não vai ficar só no seu website.com.br, que seria o seu nome.com.br, e você também não vai ficar só lá no YouTube ou só no Facebook. É uma grande mistura, tá certo? Como você viu já nas aulas passadas, você vai estar onde o seu cliente está. E nesse caso aqui, como a gente está falando da área de contratação de profissionais de TI, uma ferramenta que pode ser importante para você, a grande chance de ser importante, é o próprio LinkedIn. E aqui o que a gente vai fazer então? O seu Canvas, ele vai ligar então essa parte de você ao seu mercado através desse funil. Então a gente vai também pensar em cada etapa desse funil. Você já colocou as dores e os ganhos, e aqui você vai colocar uma etapa, ou pelo menos as 4 etapas desse funil. Pense alguma coisa, o que talvez o seu nicho teria de dores, teriam de sonhos, e você vai começar a construir essencialmente a entrada daquele funil baseado em dores do seu nicho. Por exemplo, se você tem uma dificuldade em vender online, eu tenho uma ferramenta que pode potencializar até em X% as suas vendas na internet. Ou então eu sou um programador e eu tenho a possibilidade de criar uma vitrine virtual para sua loja física em até X dias, que pode fazer você faturar até X mil reais. Bacana? Então você vai começar a pensar nas dores do seu nicho. Aliás, você já pensou nas dores do seu nicho, os sonhos, e você vai construir um funil baseado nessas dores. Por que dor? Porque dor vende mais do que sonho. Porque dor você não pode postergar, você não tende a postergar. E sonhos, sim. É só uma estratégia. Legal? E então o que você vai fazer no seu diário de bordo? Você vai então identificar e compartilhar com a gente a foto do seu canvas com a estratégia do seu funil AIDA que você selecionou, e você vai postar aqui pra gente no nosso diário de bordo. Combinado? Então fica assim. Muito obrigado, até a próxima aula e tchau, tchau.